Mas você falou um negócio interessante sobre o corpo de Cristo não pode ser contaminado. Isso é importante a gente entender, porque existe. Isso eu acho que vem de doutrina, doutrina do neopentecostal, né? Que torna a coisa meio mística, né? Cuidado, senão você morre se não sobe no altar em pecado. E cria esses ambientes que na verdade não existe, porque o Cristo é maior do que isso. O sacrifício é maior do que isso. Né? Gálatas, inclusive, é uma carta que eu, na semana passada, dei aula sobre isso e falei bastante sobre esse detalhe, né? Qual que é o nosso problema? Às vezes a gente acha que a gente está obedecendo e porque eu obedeço, eu mereço bênçãos. E, na verdade, o apóstolo Paulo em Gálatas está defendendo ao contrário. Não, você já tem uma bênção. Você não precisa obedecer lei nenhuma mais, porque você já tem, então você já recebeu. Aí a expressão do que você realiza mostra como você tem fé, não para poder ter alguma coisa. Aí a gente vai entrar no dízimo, dá o dízimo, senão você não vai ter a bênção. Não, peraí, é o dízimo depois, porque você já tem. É sempre Deus entregou primeiro, ele fez primeiro, ele já liberou primeiro. A gente só expressa a nossa fé a partir da nossa atitude depois. Né? E aí, tipo assim, nada do que a gente faça vai mostrar que a nossa obediência é maior do que o Cristo fez. Então não tem, a gente tem que pôr isso para a gente entender. Por isso que não tem como contaminar a noiva. Você pode ficar contaminado com uma vida de pecado, mas se você se arrepende, pronto, tá resolvida a questão, crendo, né? Mas aí você falou um negócio, eu fui sobre a questão do leproso, né? Porque eu preguei sobre isso domingo. A ideia da lepra é contaminável, então a pessoa era retirada do meio. Aí, e quando Jesus cura o leproso, Mateus capítulo 8, verso 3, fala assim, ó, Jesus estendeu a mão e o tocou, dizendo, quero, seja limpo. Aí eu fui olhar a palavra tocou no grego, que é aptomai. E olha só o que a palavra fala: se apegar, se agarrar. Se a gente está falando aqui, você tocar no leproso e ficava curado, ali o texto fala que Jesus tocou, mas a palavra tem o mesmo significado de agarrar. Então, por via das dúvidas, Jesus não só tocou, Abraçou. ele deu um abraço no leproso, né? E quem que ficou contaminado? Ninguém, o leproso foi purificado, entendeu? Então, é para a gente ter esses discernimentos, né? A gente não pode criar um pressuposto com aquilo que a gente já ouviu antes e depois ir para o texto e interpretar o texto a partir do que eu acho, sem olhar o que o texto está dizendo, né? Que é o que você falou no início aqui, sobre a hermenêutica, né? A gente tem que olhar a intenção do autor, o que está acontecendo, qual o contexto geral do assunto, para poder olhar para o texto e falar assim: olha, está falando isso. Aí você retira dali e você fala sobre aquilo, mas você não cria algo sobre aquilo.